Oi, pessoal, beleza? Esse vídeo aqui, ele é um corte da resolução completa da URCA, Universidade Regional do Cariri, 2024.2. Se você quiser ver a prova inteira, uma playlist com questões da 24.1 de anos anteriores dessa prova, questões temáticas, né, da temática desse exercício, todos os links estão na descrição, beleza? Não esquece de deixar aquela curtida, aquela inscrição, aquele comentário para o YouTube entender que esse vídeo é importante. Maravilha? Vamos para a resolução? Então, URCA 2024.2. Sobre as propriedades dos isômeros óticos, é correto afirmar que as misturas racêmicas são opticamente ativas. Então, olha só. Isômeros óticos, as propriedades é incorreto, circula fortemente. É aquela questão chata que você tem que achar a alternativa errada. Então, tema da questão: isomeria ótica, isomeria espacial, química orgânica. É incorreto afirmar: as misturas racêmicas são oticamente ativas? Não, pessoal. Misturas racêmicas são opticamente inativas. A alternativa A marcou, acabou e foi embora, terminou a prova. Vamos estudar aqui para a gente entender por que a alternativa A está errada, tá bom? Então vamos lá, ó. Alternativa B. Isomeria ótica é um tipo de estereoisomeria em que os isômeros têm mesma fórmula molecular e mesma fórmula estrutural. Sim, mas diferem na rotação do plano da luz polarizada. Exatamente, pessoal. Então, olha só. Vamos pegar um exemplo aqui de molécula que tem isomeria ótica, que tem estereoisomeria aí, tem esse tipo de isomeria espacial. A gente tem aqui uma anfetamina. A gente tem a mesma fórmula molecular, a mesma fórmula estrutural, só que ele tem esse carbono aqui, ó, e esse aqui que é um carbono assimétrico, ó, vamos identificar. Aqui tem um grupo CH3 que está para frente do plano do papel, e aqui tem um grupo CH3 que está para trás. Esse carbono, ele tem 4 ligações simples com grupos diferentes. Ó, vamos pegar nessa daqui. Tem um grupo NH2 para um lado, tem tudo isso daqui para o outro, tem um CH3 e tem mais um hidrogênio que não está sendo mostrado. Como tem 4 ligações simples com 4 ligantes diferentes, esse daqui é um carbono quiral ou carbono assimétrico. E aí, como ele é um carbono quiral ou assimétrico, essa molécula, essa anfetamina, pode estar assim, com esse CH3, ó, pintado para frente do plano do papel, ou risquinho, 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 porque ele está para trás do plano do papel. Então, esta molécula tem 2 isômeros óticos, tá? E daí? E daí que se eu pegar uma molécula, colocar aqui no recipiente 5 e passar a luz plano polarizada, ela vai fazer isso aqui que a alternativa está falando. Vai desviar essa luz plano polarizada para um lado. Se eu colocar o outro isômero, vai desviar a luz plano polarizada para o outro lado. Então vamos dar um zoom aqui. Esse equipamento se chama polarímetro e ele permite a gente ver se aquela substância desvia a luz plano polarizada. Então aqui eu tenho uma lâmpada. A lâmpada, ela produz luz não polarizada. O que é o símbolo da luz não polarizada? É esse símbolo de 2, ó. Tem um símbolo na horizontal, porque a luz está oscilando, ó, na horizontal. Tem um símbolo na vertical, porque a luz está oscilando assim, ó, onda eletromagnética oscilando na vertical. Tem um símbolo na diagonal, tem outro símbolo na diagonal, porque a luz está oscilando assim e oscilando assim. Então, o que é essa luz não polarizada que está vindo aqui da lâmpada? É uma luz que oscila na vertical, na horizontal e nas diagonais. Então, ela está oscilando em tudo quanto é direção. Quando a gente passa nessa fenda, nesse polarizador, você barra todas essas oscilações e cria 4. O que é 4? 4 é uma luz plano polarizada. A luz em 4, ela só está oscilando na vertical. Essa é a luz polarizada. Aí aqui no recipiente 5, eu coloquei uma substância que apresenta carbono assimétrico, que apresenta carbono quiral. Essa substância ela tem uma capacidade de desviar essa luz plano polarizada. Olha aqui o que acontece com a setinha. A setinha tá assim, ela vai, ó, girando.
ela vai girando e fica torta. E aí você gira um outro polarímetro aqui para observar que houve esse desvio, e aí você, que é o observador 8, viu que a luz que antes estava assim, ó, a luz plano polarizada estava assim, quando ela foi passando pela amostra, ela desviou e desviou para um certo ângulo. Então a luz plano polarizada estava vindo assim, passou pela amostra, você está observando, ela sofreu desvio e ficou desviada um pouquinho. E aí a gente coloca aqui, ó, o que esse observador observou? Ela estava nesse eixo aqui tracejada, quando a luz plano polarizada passou pelo recipiente 5, que tem a minha substância que apresenta isomeria ótica, ela desviou para a direita. E aí a gente usa o símbolo, esse símbolo aqui, ó. Essa seta desviada para a direita é a luz plano polarizada que, para você aí, deixa eu ver, peraí, se eu virar para cá. Ela desviou para a direita, desviou a luz, né, que é uma onda eletromagnética para a direita, e a gente usa esse símbolo mais. Então, aqui dentro do recipiente 5, tem uma substância com carbono assimétrico. E aí, o que acontece? Vamos continuar aqui, ó. Se eu tiver uma substância, qual das duas que vai desviar a luz para a direita? Não sei. Ah, mas você tem a estrutura aqui, você não consegue saber qual que desvia para a direita? Não. Esse daqui é um procedimento experimental que tem que ser feito nesse equipamento que se chama polarímetro. Então eu tenho uma molécula, tenho outra molécula. Eu pego uma substância, coloco ali. Desviou a luz para a direita, ó, desviou a luz para a direita, eu uso o símbolo mais ou o símbolo de menos. Essa substância que desvia a luz no sentido horário, a gente chama ela de destrógira. O outro isômero ótico, o outro isômero ótico que desvia a luz para a esquerda, ela é chamada de levógero, que ela desvia no sentido anti-horário. Aí a gente usa o símbolo menos e o símbolo L. Então, uma dessas duas, qual? Não sei. Uma dessas duas vai ser destrógira, outra dessas duas vai ser levógera. Quando tem só um carbono assimétrico, só um carbono quiral, uma vai ser destrógira e a outra vai ser levógera. Ela vai desviar um ângulo alfa no sentido horário e a outra vai desviar num sentido menos alfa no sentido anti-horário. Beleza? Então, uma é destrógera, outra é levógera. Você está entendendo isso? Você entendeu o polarímetro? Oh, meu Deus, você entendeu o polarímetro, você entendeu a isomeria ótica, você entendeu o carbono assimétrico, você viu que uma desvia no sentido horário e outra desvia no sentido anti-horário. O que é o raio da mistura racêmica? A mistura racêmica, eu vou pegar uma quantidade em mols desta molécula e uma mesma quantidade em mols da outra molécula. Então, por exemplo, eu tenho 1 mol desse isômero e 1 mol deste outro isômero. É uma mistura de equivalente. Equimolar 1, 2 pontos, 1. Então, por exemplo, eu tenho 10 mols desse, eu vou ter que ter 10 mols desse. Aí o que acontece? Uma iria desviar a luz para a esquerda. Outra iria, na verdade, para você que está vendo aí da câmera, para cá é para a direita. Uma desviaria para a direita, outra desviaria para a esquerda. Como é uma mistura equimolar, ocorre uma compensação. Essa compensação, quando você olhar no polarímetro, se você tiver essa mistura, por quê? Porque você tem um isômero e tem outro isômero, é uma mistura. Se você tiver essa mistura equimolar de isômeros óticos, a gente chama essa mistura de racêmica. Aí você não vai usar o símbolo mais, nem o símbolo menos, você usa esse símbolo mais ou menos, beleza? Essa mistura racêmica, ela é oticamente inativa, porque a onda eletromagnética veio, ela iria desviar para a direita, mas aí tem o outro isômero que compensa, e aí você vê a luz vindo, essa luz não polarizada, passando pelo recipiente 5 que tem a mistura, e aí você não observa desvio nenhuma. Então ela é opticamente inativa. Então o isômero que desvia a luz para a direita, destrógero, é oticamente ativo.
o isômero levógeno, que desvia a luz plano polarizada para a esquerda, é oticamente ativo. Se eu tiver uma mistura racêmica, ela é oticamente inativa. Ó, que revisão. Você entendeu? Se você entendeu, deixa um entendi miserável. Aí sim. Beleza? A gente vai continuar aqui nas alternativas. Tem muita coisa para ver ainda. C. Enantiômeros são pares de moléculas que existem em duas formas de isômeros óticos, que são imagens espelháveis, não sobreponíveis umas das outras. Sim, perfeita essa alternativa. Então, essa anfetamina é isômera ótica dessa que elas são imagens especulares. Essa daqui não dá para ver direito, porque eu não coloquei os 4 isômeros óticos. Olha esta outra molécula aqui. Então, o que é um carbono assimétrico? O que é um carbono quiral? É um carbono que faz 4 ligações simples com 1, 2, 3, 4 grupos diferentes. Esse é um isômero ótico e este é outro isômero ótico. É como se fosse, a gente sempre usa o exemplo da palma da mão. A mão, ela tem um lado que é diferente do outro e a parte de cima que é a parte de baixo. Uma mão, ela tem um espelho aqui, ó. Pensa que tem um espelho aqui. Uma mão é uma imagem especular da outra mão. Se eu pegar esse isômero, ó, esta molécula, se eu pôr um espelho, esse tracejado é um espelho, ela vai produzir uma imagem especular da outra, imagem espelhada, então aqui está de frente para um espelho, e essa molécula não é sobreponível a essa. Pensa aqui na mão que vai ficar mais fácil de você entender. Aqui está uma molécula, coloquei um espelho, criei a imagem espelhada da minha mão. Se eu girar, ó, ela não sobrepõe. Um dedo fica de um lado, um dedo fica do outro. Esta mão é a imagem espelhada dessa outra, só que elas não se sobrepõem. Esta molécula é isômero ótico dessa, ela cria essas imagens espelhadas, mas se você girar essa molécula, igual a gente faz com a mão, elas não são sobreponíveis, beleza? Por isso que está correta a alternativa C. Beleza? Então aqui tem um carbono assimétrico ou um carbono quiral. O nome melhor de usar é assimétrico, tá? Porque ele vai gerar esse centro de assimetria que causa a isomeria ótica. E aí um desses dois desvia a luz no sentido horário, outra desvia no sentido anti-horário. Qual das duas faz isso? Não sei. Você tem que pôr no polarímetro e descobrir. Os enantiômeros são quase idênticos. Sim, são quase idênticos. Eles contêm os mesmos átomos, a mesma estrutura do carbono, os mesmos grupos funcionais, a gente está vendo aqui cloro, bromo, flúor, né? Os mesmos ângulos de ligação, entretanto, os mesmos se diferenciam pelo efeito que eles provocam sobre o plano da luz polarizada. Sim, a gente viu aqui no polarímetro. E sua reatividade com outras moléculas quirais. O que é isso da reatividade? Talidomida é o exemplo clássico. Você tem uma molécula com um carbono assimétrico. Se você tomar essa molécula aqui, ela vai reagir com o seu corpo de um jeito. Se você tomar essa outra aqui, ela tem esse carbono assimétrico, ela vai reagir de outro jeito. O exemplo clássico é a talidomida, medicamento utilizado para combate de enjoo. Uma molécula causava um efeito anti-enjoo e a outra causava má formação nos bebês em desenvolvimento nas mães. E aí a criança nascia com alguma má formação por causa desse isômero. Então, uma combatia náuseas, combatia enjoo, a outra causava um efeito aí terrível nas crianças, beleza? Tem uma questão da talidomida que talvez eu deixe aqui indicado no final do exercício. E os isômeros óticos recebem esse nome porque o plano de luz polarizada que passa através da amostra de um enantiômero puro é girado, sim. Então por que chama isomeria ótica? Por causa disso aqui, ó. A luz plano polarizada é desviada. Então como tem esse efeito ótico, esse efeito na luz polarizada, a gente chama de isômero ótico. É daí que vem o nome. Esse foi o melhor exercício possível para a gente revisar tudo isso, beleza? Vamos para sugestões aí para a gente terminar? Ah, não! Opa! Importante, ó. Então, essa daqui, vamos voltar. Essa daqui é o que você vê quando você tem uma mistura racêmica equimolar 1:1. Se eu tiver, por exemplo, mais do
isômero destrógero, aí eu não tenho uma mistura racêmica. Então, por exemplo, se eu tiver 20 mols do destrógero e 10 mols do levógero, não vai ter uma compensação total ali. E aí o que eu vou ver? Eu vou ver um desvio, mas não vai ser um desvio igual ao do destrógero, vai ser um desvio um pouquinho menor. Qual que é o símbolo quando eu tenho uma mistura com mais destrógero ou mais levógero? Eu uso esse símbolo mais barra menos. Então eu tenho destrógero, só que não está acontecendo essa compensação total que ocorre na mistura racêmica, que é uma mistura equimolar. E aí eu vou observar isso daqui. Então, mistura racêmica é um caso especial de mistura dos isômeros óticos que está na mesma quantidade, numa quantidade equimolar, 1:1. Aí tem essa compensação. Se tiver mais destrógero, a gente vai ver isso e tem um outro símbolo. Símbolo do destrógero, símbolo do destrógero, símbolo da mistura racêmica, símbolo de uma mistura não racêmica. Sugestões aí para você. Essa questão de isomeria espacial, isomeria geométrica, isomeria ótica da URCA 2024.1 e a maior pegadinha da história do Enem, que é essa questão aqui que você tem que saber de polarímetro e saber se ele é o isômero destrógero, isômero levógero, desvia a luz para a direita, desvia a luz para a esquerda a partir do nome. É a maior pegadinha da história do Enem, no meu ponto de vista. Dá uma olhada nessas duas que você vai gostar.